Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, leio dos versículos 1 a 11. Dia de festa, dia de celebração, domingo da ressurreição, domingo que celebramos a ressurreição de Cristo historicamente, dia em que nos reunimos, dia do Senhor, contudo, como mencionado pelo Moa, um domingo mais do que especial, porque receberemos novos irmãos como parte da família e participaremos também de novas decisões por Cristo, através do sacramento do batismo. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, convido você à leitura do texto comigo, que diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Há uma série de questões, há uma série de coisas que saltam aos meus olhos a partir desse texto conhecido por nós como o texto da pesca maravilhosa. O que nós precisamos entender é que Jesus não faz aqui a sua primeira aparição a alguns desses discípulos, ou a alguns destes que haveriam de se tornar discípulos, como por exemplo Simão Pedro. Simão Pedro já havia, entre outras coisas, testemunhado, inclusive, não apenas a autoridade de Jesus no falar, na pregação do Evangelho, mas também ao curar a sua sogra. Jesus vai à sinagoga, sai da sinagoga, atravessa a rua, vai na casa da sogra de Pedro, cura. Jesus já havia aqui, obviamente, por ter dado início ao seu ministério público, já havia pregado o reino de Deus e o arrependimento a todos aqueles que pudessem ouvi-lo. Jesus já havia sido testado pelo Espírito Santo e tentado por Satanás. Jesus já havia passado pelas águas do batismo. Naquele momento onde ele ouve dos céus a voz de Deus Pai que declara: Esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. E como eu disse, algumas coisas me saltam aos olhos nesse texto. A primeira delas é que o Senhor enxerga coisas de uma maneira diferente como nós enxergamos. Olha comigo o versículo 2. É dito que ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Meus irmãos, em uma vila de pescadores não há nada mais comum, nada mais trivial, nada mais habitual do que barco. Aquilo que para nós poderia ser algo absolutamente ordinário, nas mãos de Jesus e com o olhar de Jesus, há de se tornar algo extraordinário. Porque um desses barcos, inclusive aquele que Jesus pede para usar, é o barco de Simão Pedro, que haveria de se tornar discípulo. Ele pede o auxílio de Pedro, para que então, afastando um pouco o barco da beira da praia, ele pudesse usar ali aquele ambiente, aquela acústica da água, aquela propagação para pregar o Evangelho. O que isso nos diz? Isso nos diz que não se trata apenas daquilo que temos, por mais simples, por mais banal, por mais ordinário que possa ser, e sim se trata daquilo que temos, mas nas mãos de quem colocamos. Assim é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que nós temos pode parecer muito pouco,
para Pedro, um barco para um pescador, o que seria para de fato gerar uma transformação significativa? Aparentemente nada. 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino, o que seria se não apenas o almoço e uma refeição de um jovem que por ali passava? A pergunta é: o que Deus já te deu? O que Deus já colocou nas suas mãos? E uma segunda pergunta: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Porque nas mãos certas, isso é, nas mãos de Jesus, o nosso pouco se transforma plataforma de proclamação do Evangelho. Um simples barco, 5 pães, 2 peixes. Nossa fé às vezes um tanto duvidosa, nossas limitações, porque a verdade é que por vezes nós pensamos de fato que os nossos dons, as nossas vocações, aquilo que temos, não poderá fazer grande diferença. Mas repito, nas mãos certas, nas mãos de Jesus, certamente aquilo que Ele nos deu, haverá de realizar um grande trabalho e uma grande diferença. Segunda coisa que me salta aos olhos, está ali no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Meus irmãos, aqui não se trata de uma orientação de sabedoria de pesca. Jesus era carpinteiro, não era pescador. Esses homens eram pescadores profissionais. Eles haviam pescado a noite inteira. Então, quando Jesus diz a Pedro, especificamente o texto diz: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos os outros, especificamente, ele diz: lancem as redes. Jesus não estava dizendo sobre um local mais adequado para que os peixes pudessem surgir. Você concorda comigo que Jesus, poderoso como é, ele poderia fazer brotar peixe de absolutamente qualquer lugar? Ele poderia chegar até a areia e fazer brotar peixe da areia. De que maneira? Não sei, ele é Deus, ele pode. Então não se trata de uma orientação prática no que diz respeito à pesca. Portanto, só posso ser levado a pensar que essa orientação tem uma conotação espiritual. Quem é esse homem que já havia visto Jesus, que já havia ouvido a proclamação do Evangelho, que já havia testemunhado do seu poder? Era um homem que ainda vivia de modo intuitivo. Um homem que acordava cedo, ia trabalhar, comia, trabalhava mais um pouco, comia mais um pouco, descansava. Acordava cedo, ia trabalhar, comia, trabalhava mais um pouco, comia mais um pouco, descansava. Aliás, como a vida de muita gente. Parece que se permitirmos, a nossa vida vai sendo vivida a partir de uma lógica do piloto automático. A gente vai, a gente trabalha, a gente come, a gente dorme, a gente compra, a gente vende. A gente acorda, a gente trabalha, a gente come, a gente dorme, a gente compra, a gente vende. Foi isso que aprendemos na biologia, que o ciclo da vida se dá por crescer, viver, reproduzir-se, morrer, ou como você já sabe, no nosso caso, hoje em dia, crescer, nascer, pagar boletos e morrer, porque parece que nisso se constitui a nossa vida. Mas o fato é que Jesus nos chamou para algo maior. O que Jesus está dizendo aqui a Pedro, repito, não é uma orientação sobre pescaria, é um chamado ao desconhecido. Vá para onde as águas são mais fundas. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Caminhar com Jesus é dar passos rumo ao desconhecido. O que é que a palavra de Deus diz sobre ela mesma? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela não é lâmpada para a estrada inteira. Ela não ilumina todo o horizonte para que saibamos do fim desde o princípio. Não. O que basta na caminhada com Cristo é conhecer a sua palavra, ouvir os seus mandamentos, obedecê-lo voluntariamente. Para quê? Para que descubramos apenas o próximo passo. Ele nos chama a desafios de fé. Ele nos chama ao incerto. Caminhar com Jesus Cristo significa, por vezes, ouvir orientações que não fazem sentido, humanamente falando. E é isso que Pedro responde. Quando ele ouve, vá para onde as águas são mais fundas, a sua tentação, na verdade a sua resposta é dizer: mestre, nós pescamos a noite inteira, mas, porque és tu que estás dizendo, nós iremos. A jornada com Cristo não é apenas caminhar por aquilo que se vê. A caminhada com Cristo não é andar por aquilo que apenas é certo. Caminhar com Cristo é lançar-se rumo ao desconhecido. É dar passos de obediência mesmo quando tudo não faz sentido. E há uma série de orientações nas Sagradas Escrituras que humanamente não fazem sentido. Por exemplo, amar os inimigos. Por exemplo, pagar o mal com o bem.
Por exemplo, orar por aqueles que nos perseguem. Nada disso humanamente faz sentido. Perdoar quem me fere, acolher quem me frustra, mas porque és tu, Senhor, nós faremos. É o que Pedro está fazendo aqui, é a esse ambiente de maturidade que Jesus Cristo está nos chamando. Meus irmãos, nós já estamos em dezembro, final de ano, e aí nós começamos a fazer reflexões sobre o que haverá de ser o nosso próximo ano. Me permita, a partir desse texto, fazer uma sugestão a você: caminhar rumo à maturidade. E não se engane, maturidade não é sinônimo de tempo de vida. Sabedoria não acontece por acaso. É possível que você tenha muitos anos de vida e de caminhada e se negue ao duro e longo processo de amadurecimento. Maturidade e sabedoria demandam intencionalidade. Jesus está nos chamando a uma caminhada mais profunda com Ele, a sairmos da superfície. Essa é a segunda realidade que salta aos meus olhos. A terceira realidade é que aquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas, Ele não deseja apenas fazer para o nosso benefício, mas também para impactar aqueles que estão ao nosso redor. Olha o versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Ontem eu participei, tive um tempo muito precioso ali de confraternização com o grupo do Ministério Homens da Palavra da nossa igreja. E ao final eu fiz um apelo a eles. Eu falei: eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para pastorear essa igreja. Porque essa igreja, esse povo, a nossa casa, as nossas famílias, as nossas empresas, a nossa cidade, precisa de homens de Deus, de referência, que são pilares, que são íntegros, que são retos, que são justos. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz em nós não para em nós. Tal era a quantidade de peixes que eles começaram a sinalizar aos outros barcos: venham e experimentem do que nós estamos experimentando. Não é essa a melhor forma de evangelização? Não é proclamar daquilo que ouvimos dizer, é mostrar aquilo que vivemos. É dar um testemunho verdadeiro daquilo que Jesus está fazendo em nós e demonstrar também com a nossa vida aquilo que Jesus está fazendo através de nós. É isso que acontece nesse texto. Em quarto lugar, percebo a partir do versículo 8, que a nossa natureza pecaminosa não faz com que Jesus nos expulse da sua presença, muito pelo contrário. Nos chama para caminhar consigo. Olha o texto, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Isso o quê? O milagre, a pesca maravilhosa, a realidade extraordinária que ele vivenciava. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que no versículo 10, Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quando olhamos para nós mesmos, ficamos deprimidos. Quando enxergamos o nosso pecado, a nossa limitação, as nossas debilidades, é natural que possamos nos dar conta de tudo quanto não somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, daquilo que falta. É isso que toma o coração e mente de Pedro aqui quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Mas qual é a resposta de Jesus? É verdade, Pedro, se é pecador mesmo, é melhor ficar longe de você. Venha, me siga e eu lhe transformarei em pescador de homens. Pedro está dizendo: o meu pecado e a minha natureza me afasta de ti. A tua santidade é algo grande demais para eu me aproximar. Qual é a resposta de Jesus para ele e para nós? Venha e caminhe mais perto, porque ao caminhar mais perto, eu vou transformar a sua natureza. Eu vou transformar os seus apetites, as suas metas, os seus desejos, os seus projetos de vida. Essa vida quase animalesca, intuitiva, de acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, vai mudar, porque agora você não vai pensar apenas em si mesmo.
Você não vai pensar apenas em pão. Você não vai pensar apenas em peixe. Você vai pensar em vidas. Agora, quando nós caminhamos com Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos apenas. Nós vivemos a partir do poder de Deus, que se manifesta em direção ao outro. O vetor da vida muda. Quinto e último lugar. A última coisa que salta aos meus olhos nesse texto é que ele termina dizendo: eles então, versículo 11, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Sabe qual é a quinta e última verdade? Que na salvação, Jesus não exige absolutamente nada de nós, mas no discipulado, Ele espera absolutamente tudo. Maior pesca da vida. Somos uma cidade agrícola, né? Maior colheita da história. Super safra. Bom, né? Nada disso vale coisa alguma diante do Cristo ressurreto. É o que esse texto está dizendo. Eles abandonam os peixes. Eles deixam as redes. Eles abandonam aquilo que era o seu maior benefício em toda a sua jornada. Por quê? Porque Jesus haveria de dizer em outro momento nos evangelhos que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Tendo um homem a conhecido, ele abre mão de tudo que tem apenas para possuí-la. O apóstolo Paulo diria: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e ser encontrado nele. Esse mesmo apóstolo Paulo haveria de dizer: tudo quanto considerava como ganho, passei a considerar como perda, mas ainda considerei como esterco diante de Cristo e da sua glória. A salvação não exige nada. O discipulado demanda tudo. O que nós estamos celebrando nessa noite tem a ver com tudo isso que esse texto diz. Uma jornada ao incerto, uma obediência voluntária, uma consciência do seu pecado, uma profissão pública de fé, uma transformação de dentro para fora. Algo que não para em nós, mas impacta todos ao nosso redor. E que agora se dá conta de que por mais que a salvação não seja por obras ou por mérito, e sim pela graça, o discipulado exige todos os dias dizer não para a minha carne, sim para Cristo. E isso não é um fardo, isso não é um peso, isso não é uma derrota. Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter em vida. Queira ficar de pé, eu quero orar com você, para que o Senhor possa fazer ecoar essa palavra aos nossos corações. E sim, hoje é curtinha mesmo, porque hoje é dia de festa, é dia de celebrarmos novos começos, novas decisões, novas profissões de fé, novos batismos. A família vai crescendo, isso nos dá um senso de responsabilidade, não apenas privilégio, é um privilégio. Mas é também uma responsabilidade, afinal, a quem muito é dado, muito é cobrado. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a sua vida, para impactar essa cidade cada vez mais. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça e misericórdia manifesta na tua palavra em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, tal como o apóstolo Pedro, nos chamou também a sermos pescadores de homens. A amar o que o Senhor ama, a odiar o que o Senhor odeia, a acolher quem o Senhor acolhe. Obrigado porque as nossas limitações e nossa natureza não foram obstáculos e impeditivos para que o Senhor se aproximasse de nós. O Senhor nos traz para si, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos envia. Essa é a manifestação maior da sua graça. Um Deus que morre em nosso lugar, ressuscita dentre os mortos e nos chama para fazer parte do que Ele tem feito na história. Nós te louvamos. Sopra o Teu Espírito sobre essa igreja. Sopra o Teu Espírito sobre nossas casas. Sopra o Teu Espírito sobre essa cidade, para que a honra e a glória sejam dadas a Ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.